Você está ouvindo Falando sobre Salesforce com Maurício Alexandre Silva. Tudo sobre o universo Salesforce, de Trailblazer para Trailblazer. Vamos juntos? Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um podcast falando sobre Salesforce. Hoje eu tenho a grata satisfação de estar aqui com o Denis. Eu já escrevi algumas vezes para ele que é o cara que eu me espelho até hoje, né, nesse universo Salesforce. Foi culpa dele que eu acabei pulando nesse universo, né? Dele e do José Antônio também, porque ele mudou para a Tilha aquele tempo, né? E daí me chamou, ele sabia que eu mexia com os computadores lá da Fidari, né? E me chamou e o Denis mandou uma mensagem, me ligou lá, ó, vem aqui, testa, vê se dá certo, né? E graças a Deus é a pessoa que eu falo que ele é fora da curva também. A inteligência dele, sempre eu comento para os outros, né? A inteligência dele é fora da curva. Se ele tivesse numa empresa Itaú, Bradesco, cara, iam estar detonando, porque é uma pessoa super inteligente. Eu aprendi muita coisa com a Tilly, até recentemente veio pessoas perguntar, conhece a Tilly? Eu falei, cara, eu só não volto para a Tilly porque o meu salário tinha que ser 50 mil para cima. Mas senão é a empresa que eu aprendi tudo que eu sei sobre o Salesforce, toda a parte fundamental, tudo eu devo graças à empresa do Denis, da Tilly, ele ter me aberto essas portas e hoje eu tenho a grata satisfação de estar entrevistando ele para mostrar um pouquinho da carreira do Denis Augusto Valente, né, que não é só a Tilly, coisa assim, mas é uma pessoa que, de novo, né, fora da curva, a inteligência dele, eu tenho, de novo, eu estou arrepiado, né, vocês não podem ver, mas eu estou arrepiado pela oportunidade de realmente estar entrevistando ele para o nosso podcast. Denis, um pouquinho sobre você. Maurício, cara, com essas palavras aqui a gente fica até meio sem jeito, meio emocionado aí com tudo que você fala. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando contigo, obrigado pelo reconhecimento que você tem basicamente de ter aberto as portas para você, porque todo o restante do resultado é resultado que você criou, que você fez com todo o teu esforço, com toda a tua capacidade. Então, obrigado aí pelas palavras, eu fico muito, muito feliz e muito grato por isso, cara. E para mim é uma grande satisfação ver você se destacando aí no universo Salesforce a nível mundial, né? Não é só a nível Brasil aqui, mas a nível mundial. Ter um amigo tão próximo aí, com destaque, e eu de alguma forma tendo feito uma partezinha pequena aí dando empurrãozinho para você entrar aí nesse universo, né, Maurício? Que eu acho que uma das grandes satisfações de quem é empreendedor é justamente poder abrir as portas para as pessoas. Um dos grandes valores que eu tenho ali como negócio, além, obviamente, da empresa dar lucro, dar resultado e prover a transformação para as empresas que são nossos clientes, é desenvolver as pessoas e é abrir um caminho mais próspero, abrir um caminho que as pessoas possam evoluir. Então, uma das coisas que a gente fala lá dentro da Tilha é que as pessoas que passam por ali, elas entram no Maurício, entram no Denis e saem uma pessoa completamente diferente. Com certeza. Gerar essa oportunidade é fundamental para nós. Eu ainda lembro que eu tenho aquela cartilha da Tilly, do Atilar, tudo, eu tenho lá guardado com o maior carinho, porque, de novo, né, foi a empresa que me abriu as portas desse universo Salesforce. Eu lembro que até uma das chamadas que eu tive do Salesforce, quando eu comecei a fazer o Salesforce University, né, aquela semana inteira de só estudando, era 8 da manhã, chegava lá, saía 5 da tarde, era só Salesforce University. Ainda, naquele tempo, tinha o C Sharp, e como eu era um full stack C Sharp, para mim estava legal, daí a Salesforce tirou, né, por razões técnicas, né, tirou o C Sharp do mundo, só ficou Java-like, mas seguiu. Mas, de novo, tudo que eu aprendi, a parte fundamental, de novo, graças à abertura da porta que você me deu, e eu fui aprendendo. Eu acho que umas coisas melhores, depois eu passei por empresas que eu era o cliente final, né, Salesforce, mas eu acho que a consultoria, ela dá ensinamento para as pessoas que começam a trabalhar com Salesforce de várias formas. Nossa, nós tínhamos
muitas empresas, eu lembro que teve um período que a gente estava com 20 empresas diferentes, com nichos de mercados diferentes, e você tinha que pensar por uma agora para Escalon de uma forma, para Okidata da outra, para Conta Azul de outra forma. Então era uma capacidade muito grande de desenvolvimento que a empresa fornece às pessoas que estão trabalhando. Por isso que eu sempre falo, a consultoria é a melhor coisa para você aprender sobre Salesforce de várias maneiras diferentes, né? Depois, quando você cai num cliente, você também continua aprendendo, executando, mas você tem uma curva de aprendizagem menor porque a necessidade é menor, e a consultoria não. Uma hora você está fazendo uma classe, outra hora você está fazendo um flow para um Commerce Cloud. Então, a magia de uma consultoria é muito grande. Denis, e uma pergunta que eu sempre fiquei curioso. Como que surgiu a ideia de você... Eu sei que você era um cliente antes de começar a mexer com Salesforce lá. Você era um cliente final, não? Não, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, né? Eu vivo do mundo da tecnologia desde pequeno. Comecei a trabalhar muito cedo com meu pai, ainda com 12 anos. E naquela época, 1992, 93, a internet estava começando, estava engatinhando. Então, você imagina que o nível de conhecimento que você tem hoje, a facilidade de acesso à informação que você tem hoje, era completamente diferente. Você ainda dependia de livros, você ainda dependia de publicações para você estudar, para você evoluir. E naquele momento, eu tive uma missão dentro da empresa dele, que foi organizar um banco de dados de informações de clientes para a gente poder disparar mala direta. E aí, para organizar isso, eu tinha que basicamente pegar um monte de material que estava escrito e eu tinha que digitar, organizar para poder imprimir as etiquetas para colar dentro das malas diretas e fazer o disparo. E aquilo ali era uma base de aproximadamente uns 2.000 clientes que eu tinha que cadastrar. E eu falei, não é possível que eu tenha que fazer isso dentro do Word. E aí eu fui pesquisar ali dentro do próprio computador e lá tinha o Microsoft Access. Que foi onde eu comecei a ter o primeiro contato, a estrutura de banco de dados. Naquela época você não tinha internet para pesquisar, então eu fui fazendo engenharia reversa. Dentro do CD de instalação tem algumas pessoas que não vão nem entender, né, o que é o CD de instalação do Microsoft Access. Tinha um banco de dados chamado Northwind, que ele tinha lá um processinho de negócios, de vendas e tudo mais, e foi onde eu comecei a aprender a estruturar dados, a estruturar tabelas relacionadas e tudo mais. Então essa foi a minha primeira escola do ponto de vista de desenvolvimento e de programação. E aí eu aprendi, eu entendi, e aí eu comecei como um cara naturalmente muito organizado, eu comecei a evoluir aquilo ali, aquele sisteminha que eu fiz para cadastrar clientes e cadastrar informações básicas de endereço, telefone, aquele se tornou um grande sistema de gestão da empresa. E na verdade ele era um CRM. Porque o coração era o cliente, depois você tinha as negociações, você tinha as oportunidades, eu tinha lá as ordens de serviço, então tinha tudo, toda a gestão da empresa, tinha a gestão de ativos, que é o que a gente tem, os asset management dentro do Salesforce, mas naquela época eu com 13, 14 anos de idade eu não tinha nem ideia da magnitude disso e tampouco de transformar aquilo num produto e vender aquilo como produto e qualquer coisa parecida. Bom, pois bem, foi assim que começou a minha história como desenvolvedor. A partir daí, sempre vivendo no mundo da tecnologia, e eu, por opção, até orientação dos meus pais, eu acabei estudando economia. Não fui fazer engenharia da computação, ciência da computação, apesar de ter feito os vestibulares passados. Eu falei, você não gosta muito de estudar, você vai fazer uma engenharia aí, você vai se dar mal e tal. Faz um curso mais tranquilo e tal. No fim, não foi tão mais tranquilo, foi um curso de economia. Estudei economia, que foi muito legal também, que me deu uma boa abertura de visão de negócios, e acho que esse é um grande ponto. Fui para o mercado, trabalhei durante 6 anos numa empresa que também
Da mesma forma que você tem a gratidão pela TIG, eu também tenho a mesma gratidão por essa empresa, por esses empreendedores que me deram a chance de evoluir, de crescer lá dentro e que também me formaram, que também trouxeram muito da visão e da cultura que eu tenho, né? Eu acabei levando, eu acabo carregando esses aprendizados dentro da TIG. Então, também da mesma forma, é uma grande gratidão tê-los, né, ter passado por esses anos dentro dessa empresa. E aí, quando eu saí dessa empresa, eu já tinha uma posição cara, super estratégica, uma remuneração super alta e tal, e eu tinha 26 anos de idade. E aí eu fui procurar emprego no mercado, e eu fiquei 1 ano naquela época, Maurício, procurando emprego e não conseguia. Eu falei, cara, se eu tenho que recomeçar, eu vou recomeçar por um negócio meu. Então eu não fui empreendedor por opção, eu fui empreendedor por pressão, eu fui jogado pro mercado. E aí o que aconteceu? Eu tinha uma boa experiência ali de gestão de negócios, desenvolvimento de negócios, e a Atine, na verdade, ela começou com atividade de terceirização de marketing, era o BPO de marketing BPO, né? Que era o Business Process Outsourcing, ou seja, as empresas poderiam terceirizar a sua área de marketing com a Atine. E aí nós começamos com isso, foi uma atividade muito boa, uma atividade muito rentável, e eu falei, não, mas eu preciso conectar agora uma outra ferramenta, um CRM, alguma coisa nesse sentido, né? E aí, na época, eu tinha muita conexão com o Microsoft, porque eu implantava produtos de Microsoft e tudo mais. E aí eu tinha pego para a empresa o Google Workspace, e naquela ocasião o Google Workspace era free. Ele dava 50 contas gratuitas. E isso veio até agora, 2021, 2022, gratuito. E agora que eles começaram a cobrar e tudo mais. Só que em contrapartida tinham pequenas propagandinhas lá dentro. E apareceu a propaganda da Salesforce. E aí eu cliquei lá, Salesforce, que empresa é essa e tal. Isso foi em 2008. Então, assim, 2008, hoje, 2025, são 17 anos, né, que isso aconteceu. E aí eu cliquei lá, olhei, fiz um trial do Salesforce, acessei e falei, cara, isso aqui é o Access moderno. Então aquele Microsoft Access que eu tinha lá em 1993, 94, eu olhei e falei, cara, isso aqui é o Access moderno, porque eu não preciso desenvolver tela, eu já tinha habilidades com HTML, com CSS, bancos de dados, triggers, algumas linguagens de programação que eu fui desenvolvendo durante todos esses anos. Mas quando eu bati o olho, eu falei, isso aqui é escalável, isso aqui funciona, isso aqui é muito legal. E eu vou ver se eles têm um programa de parceria, porque é justamente isso que eu preciso. E aí fui lá, correr atrás de um programa de parceria, encontrei o programa de parceria da Salesforce, me cadastrei lá e fui aprovado nesse programa de parceria. E aí, contando a história ali de como era no passado, né? Hoje a Salesforce tem mais de, 20 e tantas, 30 certificações diferentes que você pode tirar. 45 normais, certificações mais as acreditadas, vai dar 88, 89, alguma coisa assim. Ou seja, 89 certificações. Na época você tinha 3 certificações só. Administrador. Que era o administrador. Force. Era o administrador, desenvolvedor, enfim. Eram 3 certificações que você poderia ter e aí eu fui lá, corri atrás e logo consegui as 3 certificações. Aí depois que veio consultas, essas coisas todas, enfim. Então, eu rapidamente consegui as certificações, até aí não foi muito fácil, mas para mim foi muito tranquilo, porque eu tinha noções de negócios, até por ter gerido empresas no passado, e tinha habilidades, skills de desenvolvedor, de desenvolvimento, então isso casa muito. Então, se eu tenho alguma recomendação para alguém,
tem que conhecer de negócio, tem que conhecer, né, de desenvolvimento, enfim, ter uma boa noção. Mas enfim, e aí foi aí que começou a relação com a Salesforce. E na época, a Salesforce, perto do que é hoje, já era uma gigante na época, mas ainda era um clima muito próximo, onde você podia chegar muito próximo do Mark Benioff e tudo mais, né? Era muito, né, Parker e de todo mundo lá. E para o Brasil tinha basicamente uma equipe de 6 pessoas que atendia a Salesforce. E na época eu tinha acesso livre ao prédio da Salesforce no One Market Street, lá em São Francisco, né? Que era teoricamente a sede deles naquela época. Gente, eu chegava lá e conseguia entrar, e eu trabalhava lá de dentro, o pessoal me recebia lá quando eu ia para lá e tal. Então foi uma época muito boa, porque também não tinha, do ponto de vista de mercado, não tinha concorrência. Então a gente tinha, claro, dificuldades de falar Salesforce, sales o quê? As pessoas não tinham nem ideia do que era isso, e começava-se a história da computação nas nuvens. Então existia uma resistência de se colocar os seus dados. Né? Então era a vida, não, tenho os meus servidores, tenho a minha estrutura e tal. Então a gente tinha esses desafios. Então os desafios naquela época, você veja, 17 anos atrás, com o mesmo produto, com os mesmos clientes, muito provavelmente com as mesmas pessoas, era um desafio completamente diferente. Sim. Né? E outro desafio que a gente teve lá no começo, que você sofreu um pouco, mas já estava um pouquinho melhor, era o conhecimento. Trailhead veio a existir lá, se não me engano, 2014, 2015. 16 que começou o boom. 2013 eles estavam fazendo a migração do Salesforce University para o Trailhead, que era ainda algumas pessoas que receberam convite. Me lembro que eu estive lá nos Estados Unidos, num Dreamforce, e aí uma das pessoas falou, olha, calma que a coisa vai mudar. A gente vai ter aqui o Trailhead, me mostrou lá e tal. E então, até então, a Salesforce sempre foi uma empresa muito preparada para a questão de documentação, para a questão de estudo para as pessoas. Mas até então a gente tomava um erro, por exemplo, dentro de uma trigger, e a gente não sabia bem como resolver aquilo, tinha que caçar, sair perguntando, sair procurando em fórum e tudo mais, porque você não tinha uma estrutura concisa e organizada de aprendizado. Então você ainda dependia muito de código, tinha uma demanda muito, muito, muito grande de código. Colocava lá, contratava um pessoal lá, o cara colocava lá um select dentro de um loop, por exemplo. Coisa que a gente sabe que hoje a gente sabe, né, que não pode fazer de jeito nenhum, mas lá no começo não tinha isso. Então era um desafio muito, muito grande nesse sentido, o conhecimento, conseguir o conhecimento. Né? E hoje, graças a Deus, a Salesforce é uma empresa extremamente bem estruturada do ponto de vista de trazer pessoas para dentro do ecossistema, e ela foi muito feliz nesse modelo, foi um modelo muito acertado, que ajuda demais, e a rampa do profissional ela acaba sendo muito mais rápida do que qualquer outra tecnologia. Né? Eu lembro aquele tempo lá, Denis, em 2003 eu fui embora. Era em 90, não, pera. Quando eu voltei dos Estados Unidos, em 2010 eu vi o Salesforce em Miami, porque eles estavam dando um bônus de $10 mil para contratar desenvolvedor. Daí eu comecei na TIM em 2013. 2013 só quem tinha acesso à org de produção tinha acesso ao Salesforce University, né? Então, tipo assim, até ali você também na internet, né? Tem muita informação, não tinha muita informação, tudo. Então a curva de ensinamento da Salesforce ela foi se acelerando muito grande. Né? Hoje as pessoas elas têm, claro, a gente tem YouTube, a gente tem vários blogueiros que ganham a vida fazendo isso no Salesforce bem e outros lá. É muito mais fácil hoje a quantidade de informação, e também, como você falou, a internet estava começando e coisa, computação nas nuvens. O cliente perguntava, mas onde estão meus dados? Qual servidor está? Aqui no Brasil?
Não, aquele tempo lá eram os servidores só nos Estados Unidos, não tinha nem na Europa, né? Nem na Ásia, nada, era só lá. Então, tipo assim, é interessante essa passagem que você mostrou para nós, de se quebrar o paradigma de era servidores cabeados, tudo no local, você falar para o cliente, ó, aonde você tiver internet, você vai conseguir acessar. Você quer, pô, mas o que acontece lá de pau nos meus dados? E aí? Ou se roubaram meus dados? Porque também tem aquele negócio da segurança, que hoje tem, a gente está vendo que 2 meses já que tem muita informação de vazamento de dados e coisas assim, que a gente sabe que especificamente, eu já vi a parte de segurança da Salesforce. Já fui lá perto do Facebook, que não é nem lá em São Francisco, é no Vale do Silício, o pessoal onde que fica lá os hackers da Salesforce. A gente foi conversar, a gente vê como que eles trabalham. Então, tipo, o leak não é na Salesforce. O leak são nas empresas que não seguem as práticas corretas de segurança da Salesforce. Então, muitas dessas coisas também, né, que o pessoal fala, não, a Salesforce está vazando dados. Não é a Salesforce, de novo. As pessoas que tentam falar, porque está na Salesforce. Mas são empresas que não seguem os padrões da Salesforce que acontece isso. Então, tipo assim, essa evolução também que você veio colocando, né, que é bem interessante, porque quando eu entrei na Tira eu pensei, pô, o Denis acho que era cliente da Salesforce, daí ele conhecia a Salesforce e já começou. E bem interessante essa tua jornada também empreendedora, né? Por isso que eu falo, né? Tipo, o cara é fora da curva. Ele tinha o bonequinho do Steve Jobs lá no coisa, ficava chacoalhando a cabeça e você via que, tipo assim, pô, o cara gosta do Steve Jobs porque o cara tem sucesso. Não, não é isso. Às vezes você se espelha nas pessoas, que também eu acho que você tem por tudo que você tinha dentro da Chile, era um Apple, era todo assim, você tem aquele espelhamento de um cara que era fora da curva. Né? Então, tudo, se você começa a estudar a história do Steve Jobs e coisas, você vê que o cara era fora da curva. Daí quando você começa a conhecer o Denis melhor, você vê que o cara é fora da curva, porque não era só a Chile, uma coisa assim. E o Denis tem essa passagem, e isso aí que é interessante nesse ecossistema Salesforce. Não só o ecossistema Salesforce, mas o Denis tem várias coisas além do Salesforce. Não é só a ramificação do Salesforce. Eu conheci ele graças à parte da Salesforce. Mas depois você começa a ver, você viu o Denis conversando com pessoas assim, sobre outras coisas e fala, cara, esse cara é fora da curva mesmo. Então, tipo assim, começa a ver o quão inteligente e o quão organizado, né, a pessoa tem que ser, ele tem que seguir para avançar nessa vida. Porque, de novo, eu sempre falo, tipo assim, eu me espelho nele pelo fato da inteligência dele, da organização e a forma que ele levava a empresa. Às vezes a gente levava uns culachos lá, coisa, mas era normal, era uma coisa que você aprendia com aquilo. Não era tipo assim, o cara não era o boss, ele era um líder, sempre foi. Eu nunca vi ele como um chefe que manda, você tem que fazer isso, isso, isso. Não, é sempre com um líder, você tem que fazer isso. Mas ele sempre deixava aquele negócio do você decide se está certo o que eu estou falando para você ou não. Então isso é uma das coisas que é até interessante. Eu comecei a entrar nesse mundo de comunidades graças a isso. Pelo fato de poder mostrar o caminho, mas não forçar o caminho. Então as pessoas vinham, pô, Maurício, você tem que fazer dessa forma, porque eu já te quebrei a cara com o Apex, você tem que fazer assim. A pessoa não ia, daí ele voltava, pô, caramba. Então a gente tinha nisso no Denis também, ele falava, mas era a tua decisão como trabalhador fazer. Daí quando você quebrava a cara, você falava, pô, cara, o cara tava me ensinando aqui e eu fui ser cabeça dura, não servir. Mas isso é interessante, porque isso também me abriu muitas coisas desse universo Salesforce, de aprender. Porque a primeira semana minha foi de aprendizado. Eu não meti a mão em nada, para fazer nada, em nenhum caso, nada. Foi só ficar sentado e aprendendo o Salesforce. Então essa parte de, tipo assim, fomentar o aprendizado, fomentar a cultura, foi uma das coisas que eu aprendi e hoje eu sempre tenho nas empresas que eu trabalho, eu tenho minhas 3, 4 horas por semana que eu deixo cravada para poder continuar estudando, porque esse mundo de TI, né, que nem ele estava comentando, tipo assim, desde 1996, eu comecei em 92, desculpa, 92, 93, eu comecei a aprender informática em 86, com TK96, com 8K de memória. Então, é uma evolução assim, antigamente não era uma tão rápida. Hoje, de uma hora para outra, você já muda um conceito de como você vai trabalhar com flow, com uma trigger. Hoje, antigamente a gente tinha muito, se via assim às vezes na empresa a lógica de negócio dentro da trigger. Hoje, quando você pega uma coisa dessa, você fica horrorizado, você fala, meu Deus, quem fez?
Mas aí também vem aquele negócio da evolução, né? E a TIV, ela sempre se manteve numa evolução constante, às vezes muito fora da curva. Às vezes tinha coisas que o Dreamix trazia para nós depois dos eventos da Salesforce, que você ficava pensando, pô, onde o cara foi ver isso daí? O cara é um marciano, foi para fora, aprendeu. Então, tipo assim, essa tua visão também, não só dentro desse ecossistema Salesforce, que é engraçado você vendo o negócio no Google Space lá, Workspace, sobre o Salesforce, daí que veio e daí entrou teve aquela recordação do Access, Microsoft Access, CRM. A partir da Salesforce, Denis, você foi tirando certificações também, você era uma das pessoas que eu me inspirava. Nossa, falei, cara, o cara é inteligente pra caralho. E é inteligente pra caramba. Tem uma montoura de certificações, mas eu fui começando a ver, tipo assim, as certificações, elas têm seus objetivos, né? Hoje eu falo, eu tiro certificação porque eu já trabalhei com algo, eu já aprendi algo, eu já quebrei a cabeça de algo, eu quero me testar, né? Você vê muitas pessoas tendo certificações à torta e direito e coisa, às vezes você pergunta faz uma pergunta básica, né? Um foundation de uma certificação e a pessoa para e olha, só que não era uma pergunta que o cara estudou para uma certificação. Então, você, nessa parte de aprendizado do Salesforce, nessa tua caminhada no aprendizado do Salesforce, a gente sabe que certificações hoje elas fazem um diferencial para as pessoas que estão começando. Mas você como empreendedor, você como uma pessoa que já passou por isso daí, as certificações mesmo, a gente sabe que as consultorias também têm pontuações e certificações, mas você realmente vai para uma certificação, para uma pessoa que tem 1 ano de experiência, de trabalho, de estudo dentro do Trailhead, já tem 1 ou 2 certificações Salesforce e sem experiência de trabalho, o que você verifica mais numa pessoa como essa daí? Maurício, eu acho que você chegou num ponto importante, porque o que acontece? A certificação, e já diz a palavra certificação, é para ela mostrar que você é um profissional que tem experiência, certo? Então, até quando você lê o material da Salesforce falando para quem é essa certificação? Para profissionais que têm de 2 a 5 anos de experiência, implantação de Service Cloud e tudo mais. Ou seja, primeira coisa, do ponto de vista de consultoria, não é uma premissa nossa que o profissional tenha certificação. Esse é o primeiro ponto. Essa é a primeira visão. Tá? Então, aqui a gente traz profissionais que não têm certificação e a gente desenvolve esses profissionais dentro de casa. Né? E a gente sabe que aí o pessoal está usando meios que não são os meios mais apropriados para certificação, o que a gente sabe que, de certa forma, ele acaba impactando no valor. Antes você tinha uma certificação que, puxa, eu tenho certeza que esse profissional tenha experiência. Então, você fazer uma certificação por fazer, se matar de estudar para fazer e tirar a certificação, ou usar meios, subterfúgios para alcançar isso e para simplesmente passar na prova e dizer que tem, para mim não é uma entrega de valor. Até porque, se eu te contratar e você não entregar valor para o meu cliente, eu vou ter um problema. Então, o que eu enxergo como grande valor? E aqui talvez seja a dica mais valiosa que eu tenha para trazer para a comunidade Salesforce de alguém que está vivendo isso há 17 anos. Tem que se especializar em algum recurso do Salesforce. Vou me especializar em Core, Sales, Service, Experience. Ou vou me especializar em Marketing Cloud. Vamos especializar em e-commerce, MuleSoft, o que quer que seja. Escolha uma especialização, tenha conhecimento, tenha uma visão do todo. Então, sou especialista do Core. Ótimo. Eu preciso ter uma visão do marketing. Eu preciso ter uma visão do MuleSoft. Eu preciso ter uma visão do Data Cloud. Eu preciso ter uma visão... Eu preciso entender o que as outras plataformas fazem, o que os outros recursos fazem. Tá? Isso é super importante. E não adianta ter só visão técnica.
é necessário você ter uma visão de negócios. E aí entra aquilo que você falou, que você mesmo percebeu do valor que a consultoria entrega para o profissional, que é a possibilidade de você poder trabalhar em diversos segmentos diferentes. E aí é o grande momento que você faz um MBA com a empresa te pagando ainda por isso. Verdade. Você está lá na consultoria, você está trabalhando no dia a dia e você está tendo um MBA, porque é business na veia, é o tempo todo você falando de processos de marketing, de vendas, de atendimento ao cliente, experiência do cliente, questão de governança, escalabilidade, gestão de custos, gestão de recursos. Então, você fala de diversos temas o tempo todo, de uma forma muito natural, de uma forma muito tranquila, e que isso vai entrando na tua cabeça por osmose. Não precisa ninguém lá falar para você. Você acha que eu sabia, por exemplo, quando eu lancei, quando eu abri a Atili, você acha que eu tinha clareza, por exemplo, de governança, escalabilidade, essas coisas todas? Não tinha. Isso são coisas que eu fui, com o tempo, evoluindo, entendendo, e hoje eu tenho uma clareza onde eu posso dar aula a respeito disso, onde eu posso falar para as pessoas a respeito disso, mas foi tudo um aprendizado prático que eu trouxe. Então, essa tua percepção, o cara é inteligente, o cara é ponto fora da curva. Na verdade, eu tenho uma habilidade de escutar e aprender rápido. Eu tenho uma capacidade de absorção e conectar os pontos. Então, se você quer se destacar nesse universo, você precisa, obviamente, saber muito bem da tecnologia, conhecer muito bem da tecnologia e entender de negócio. E aí, a hora que você entende muito bem da tecnologia, quando você entende bem de negócio, você vai fazer tantas certificações quantas você puder, de uma forma tranquila, sem precisar se matar de estudar, sem precisar de subterfúgios ou caminhos alternativos para conquistá-las. Então, sim, certificação é super importante para nós como consultoria. É super relevante ter as certificações e, principalmente, fazer com que essas certificações cresçam dentro da empresa, né? Mas em nenhum momento ela é limitadora ou vai impedir você de ser um profissional no ecossistema Salesforce. O ecossistema é: aprenda, faça Trailhead, aprenda as coisas básicas e, principalmente, conecte as suas experiências de mercado com o Trailhead. Esses dias eu fui entrevistar um rapaz, inclusive um dos que foi perguntar para você se conhecia a Tilly. Mentores. Um dos teus mentorados, né? E ele me contou sobre a experiência dele, que hoje ele não trabalha com Salesforce ainda, né? Trabalha no segmento aí de business analyst, né? Analista de negócios, business analyst, do segmento da medicina, né? E ele falou, não, mas eu fui lá e construí um app dentro da Salesforce para esse mercado. Então eu coloquei lá toda a parte de prontuário, anamnese, passagem de consulta clínica e tudo mais. Então esse é o grande caminho. Pega a tua experiência de vida e coloca a tua experiência de vida dentro da tecnologia, dentro do Salesforce. E o Salesforce permite isso, permite você fazer isso. Ele permite você arquitetar, e aí é que está a grande mágica do Salesforce. Ele permite você arquitetar a solução enquanto você faz. Você vai fazendo ali, opa, isso não vai dar certo, isso aqui vai dar impacto, a experiência do usuário não vai ser tão boa, e aí eu preciso buscar caminhos, eu preciso buscar alternativas para fazer o negócio funcionar bem. Então, claro, você está desenhando, você está fazendo uma arquitetura de banco e tudo mais, mas do outro lado você está fazendo, a hora que você faz, putz, eu acho que faltou um objeto de ligação aqui, eu acho que isso é mágico, você poder, e aí você olhar e falar, cara, isso é... E aí você colocando a tua experiência de vida dentro do negócio. Então, traz a experiência de vida para dentro do Salesforce. Treina, faz, evolui, cresce. E aí vai para o caminho da certificação, que sim, isso vai fazer com que você seja
um profissional diferenciado. Mas não pode deixar o business de lado. E um outro complemento muito importante, Maurício, muito importante, que é o que fez você chegar onde você está, que é o que faz muitas pessoas se destacarem no mercado, são os soft skills. Então, de nada adianta você ser o melhor desenvolvedor do planeta de Salesforce, de nada adianta você ser o melhor consultor do planeta, o cara que mais conhece de MuleSoft, o cara que mais conhece de Marketing Cloud, do que quer que seja, se você não tiver soft skills, se você não conseguir trabalhar bem com a equipe, se você não conseguir cumprir prazos, se você não fizer as coisas com qualidade, que é o mínimo que você precisa fazer. Conseguir se comunicar com as pessoas, conseguir entender, conseguir absorver as coisas. Então você tem que se colocar, o profissional tem que se colocar, e aqui eu acho que é o local certo para a gente colocar essas dicas, que o teu propósito aqui é engajar e ser um embaixador para fazer com que as pessoas se desenvolvam. Não é só trailhead. É business, é entender de negócios e principalmente entender de pessoas. Grande parte dos projetos que a gente implanta, a evolução dos projetos, ela é user experience. Ela não é, eu tenho que colocar mais funcionalidade, eu tenho que colocar mais recurso. Calma. Vamos melhorar a experiência do usuário, porque você melhorando a experiência do usuário, você faz com que ele seja um embaixador daquilo e não um detrator. Um trust. Né? Um trusted advisor dentro do processo. E aí ele vai engajar, ele vai pedir novas coisas. Então, assim, ter noção de experiência do usuário. Agora, o que é ter noção de experiência do usuário? É experiência com pessoas. É saber o caminho aonde você vai balancear. Porque a grande questão do low code, no code, é você conseguir balancear a experiência do usuário, que vem do lado, certo? Porque é claro que a experiência do usuário ela não é maximizada quando você tem um low code. É impossível você maximizar isso no no code, né? Versus a escalabilidade. Beleza, deixa que eu desenvolva uma página aqui, uma página LWC. Beleza, você desenvolve a página LWC. A hora que tem que colocar um campinho novo dentro da estrutura, o que acontece? Puf, horas e horas de desenvolvimento, precisa de desenvolvedor, precisa fazer uma série de coisas para você conseguir obter aquela alteração que você precisa. Quando, se você estivesse usando o recurso nativo do Salesforce, era só um clique e arrasta do campo. Então, é isso que a gente tem que pesar. Olha só, olhar os dois lados. Eu tenho que olhar sim o lado do usuário, mas eu tenho que olhar sim o lado da escalabilidade do negócio. Boa. Entender os impactos, né? Uma coisa que eu lembro bem, você colocando isso, eu tive uma experiência numa empresa também gigante. A gente implementou tudo, teve o Go Live, viajei para fora, tá? Chego lá no cliente, né? Na empresa que eu trabalhava. Tá, de repente, você é o Maurício, 5 pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. 5 pessoas, você é o Maurício? Sim. Você foi responsável pelo projeto tal? Eu falei, sim. Gente, não está usando nada. Eu, como? Peguei, falei, peraí, estava no horário do almoço, falei, vamos marcar um horário, vamos conversar. E essas 5 pessoas eram os top engenheiros dessa empresa. Eles me levaram num outro local onde que só o CEO e algumas pessoas tinham um outro crachá para poder entrar. Eles falaram, olha, isso que você desenvolveram, entregaram para a gente não utiliza nada, a gente não tem essa experiência aqui. Para nós é totalmente diferente. Quem passou a experiência para nós foi uma outra pessoa que pensou que eles iam utilizar, porque ele era um gerente e tinha coisa. Então eu comecei a ver essa parte de experiência do usuário, né? A empatia de conversar com as pessoas e entender quais são as necessidades delas. Isso não é uma técnico skill, isso é um soft skill, como você está conversando, e isso aí é onde que você gera o valor, que se entrega o valor, porque hoje o objetivo que a gente sempre tem é o valor final que o usuário vai ter. Às vezes, tipo, o cara vai falar, putz, caramba,
eu não tinha pedido isso, mas isso aqui vai me ajudar pra caramba. É o valor que você está entregando. A ferramenta é a mais cara do mercado. O pacotão que ela tem é gigante. Você, como pessoa que trabalha com essa ferramenta, você tem que mostrar para as pessoas como que ela realmente trabalha. Que é aí que vem sempre que era o inicial da Salesforce, né? No code, low code. Tentar, pelo menos, utilizar o que eles já estão investindo, que é fácil deles verem os resultados, e depois a necessidade de código, para tudo sempre vai existir. Mas aí você vai começar a balancear entre escalabilidade, manutenção. Eu lembro uma vez, até eu estava na Chile, a Salesforce fez um release e nós tínhamos nos botões umas livrarias da Java, né? JavaScript. E era uma org muito customizada, né? De repente, todo mundo chegando lá, a org não está funcionando em nada. Todos os botões não estão funcionando. A gente foi ver lá a parte, caramba, a Salesforce tirou as livrarias de Java do dentro do botão e tudo para reescrever. Eu lembro assim, de tipo assim, a usabilidade, a escalabilidade. Isso que começou a vir uma das coisas que eu também peguei daquele tempo da Tilha. É você prestar atenção nos releases da Salesforce, mas não no tudo. Eu lembro que uma vez só eu fiz lá na Tilha, eu li todo um release, todo deles. Naquela época dava, né? Da página 1 até a página 200 e pouco, naquele tempo, né? Hoje são 600, 700 páginas. Eu li aquilo. E tá, beleza. Eu falei, cara, se eu tivesse prestado atenção no que realmente estou trabalhando, no que realmente meus clientes da Tilha têm trabalhando, eu ia ter prestado atenção que aquela livraria cair e ia falar, pô, Denis, olha lá, cara, tá ligado que os botões que a gente tem para eles vai parar de utilizar as coisas? Fazer um plano de ação prévio. Então, isso que eu comecei a ver, falar, cara, é o fato de você entender dos negócios da empresa, ver os valores e a parte técnica que você tem de conhecimento, poder aplicar necessária. Então, quando você começou a falar, tipo assim, parte técnica, coisa, em termos de certificação, também eu tenho a mesma coisa. A certificação, para mim, de novo, é uma coisa que atesta que é uma coisa que eu já fiz, que eu já trabalhei e tenho conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, daí, a certificação ela é muito técnica. Quando você falou na parte de processo de negócio, depois que eu me tornei uma pessoa mais de solução do que técnica, que eu reprovei numa seleção da Salesforce, eles me falaram, aqui em São Paulo, você é muito técnico pra gente. Eu, cara, mas vocês estão pedindo um arquiteto técnico? Né? O cara falou, não, pera, aí que vem o universo. Daí que caiu assim aquela ficha, tipo que você falou agora. Pô, eu não entendo do processo do negócio. Eu não entendo eu não tenho soft skills para conversar com o cliente e não ficar falando o techniquez. Que daí eu falei, cara, tipo isso que você falou agora, aqui em 2021 que isso aconteceu. Eu falei, caramba, não é só ser técnico, não é só entender da ferramenta, mas é entender do cliente, do processo do cliente, porque ele vem com dores. E se você não entender o processo dele, você não vai conseguir usar a tecnologia para coisa. Você vai poder, às vezes, fazer trocentas telas que ele vai dar 10, 20 cliques, o cara vai ficar pé da vida com a user experience. Mas vai estar fazendo aquele negócio que você antes não fazia. Mas não é isso que eles querem. Então, tipo assim, essa dica, essa informação que o Denis está passando, é uma coisa que hoje cada vez mais está se tornando vital. Você não somente saber de tecnologia. A tecnologia é necessária, mas a empatia, os soft skills, como entender o real pain do cliente, está ali. Porque depois é fácil quando você sabe a tecnologia. Como você vai poder entregar o valor, mostrar para o cliente que aquilo que ele veio chorando, e você vai entregar sorrindo para ele, né? Ô Maurício, e normalmente, em cima disso, as soluções elas são normalmente as mais básicas e as mais simples possíveis. O que acontece? Na minha visão, as habilidades técnicas são só 30% do profissional. Ou seja, você colocou 5% a mais do que eu acho. Meu melhor era 25%. Para mim, 30% é habilidade técnica ali. O restante, ele é soft skill. É soft skill de experiência de negócio, é soft skill de habilidade de comunicação, é soft skill de empatia, de entender o lugar do cliente. Porque, veja bem, vamos lá. Vamos fazer um projeto típico de indústria. Indústria de venda de peças, por exemplo. Onde você vende grandes volumes de itens
Olha só, como é que é importante a experiência do negócio. Quando você vende grandes volumes de itens num único pedido. Coloca lá 40, 50 itens dentro de um pedido. Pega um vendedor e faz um vendedor usar o Salesforce One adicionando 50 itens dentro de uma oportunidade ou dentro do pedido. É fácil ou é difícil fazer isso? É oneroso. Tempo. Caramba. O cara vai te matar. Aham. O cara vai querer, vai estar desesperado. Não, eu prefiro escrever. É mais rápido ele usar o sistema offline que ele tem lá, o sisteminha que ele tem no celular dele, do que ele usar o Salesforce One para isso. Porque é online, cara. Coloca, adiciona um item, salva, adiciona outro item, seleciona, escreve o nome do item, adiciona. Então, assim, eu tenho que prestar atenção na experiência do usuário. Qual é a solução para isso? Existem diversos caminhos para você fazer isso. Um Flow pode resolver. Como é que o Flow vai resolver? Você é louco? Sim, o Flow vai resolver. A forma como eu exibo as coisas na tela, de repente eu facilito. Organizar os dados pode resolver. Eu clonar o pedido anterior pode resolver e permitir eu poder... Então, assim, você tem diversas alternativas que a tua criatividade vai permitir você resolver aquela dificuldade que você tem ali. E você tem a alternativa de desenvolver uma tela personalizada, que você pode colocar ali uma tela personalizada, que a pessoa vai colocar um autocomplete ali, vai adicionando os itens rapidinho. Hoje tem o Voice. Tem o Voice, você vai poder colocar com voz, mas isso, de qualquer forma, você perceba, não está agregando valor nenhum para ele, porque ele continua sendo um tirador de pedido. Uhum. Então, o que o vendedor precisa realmente? Ele precisa de uma experiência onde eu consiga mostrar para ele lá, olha, os itens que esse cliente compra frequentemente são esses aqui. Os itens que ele deveria comprar e está deixando de comprar são esses aqui. Os itens em promoção são esses aqui. E aí sim eu estou agregando valor para essa empresa que contratou a melhor ferramenta do mundo, o melhor CRM do mundo. Uhum. Se eu continuar fazendo arroz com feijão e simplesmente pensar em desenvolver uma nova tela ali para o usuário, para simplesmente facilitar a entrada do pedido dele, eu não estou agregando valor. E aí ele pode fazer isso com o Salesforce, ele pode fazer isso com qualquer outra ferramenta. Uhum. Quando é que você consegue pensar nisso e levar uma solução diferente para o cliente? É quando você conhece Trailhead ou dos recursos técnicos, única e exclusivamente do Trailhead dos recursos técnicos, ou quando você conhece de negócio, ou quando você foi fazer uma visita em campo com aquele vendedor, ver como é que é o dia a dia dele, entender como é que é o dia a dia dele, fazer perguntas para ele, trazer ideias disruptivas, falar, cara, calma, eu vou transformar a tua vida. A tua vida vai ser diferente. E esse é o nosso papel como consultor, como consultoria e como profissional de tecnologia. Porque a tecnologia ela veio para facilitar a vida das pessoas. Ela veio para... Você só usa o celular porque é muito mais fácil você usar o celular do que você pegar, escrever uma cartinha, chamar um pombo-correio e levar o pombo-correio para... Não é? Correto. Uhum. Então, a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar em alternativas que facilitem a vida dessa pessoa que está utilizando essa tecnologia. Sim. Então, para isso, muito mais experiência de negócio do que até muito mais conhecimento de vida do que a experiência técnica. Então, você quer uma dica? Desenvolva-se em todos os sentidos. Desenvolva-se tecnicamente, desenvolva os seus soft skills e tenha uma percepção aguçada de como é a vida, o dia a dia dos negócios. Você vai ser um belo desenvolvedor, você vai ser um belo consultor, um belo analista de negócios. Boa. Verdade. Isso daí é a mais pura verdade, porque hoje, de novo, né, a parte de tecnologia é simples. Eu posso falar que é simples, pô, Maurício, mas você já é um desenvolvedor todo, assim. Simples. Mas é simples. Tudo que a Salesforce está fazendo, todos os caminhos, né, é para facilitar a parte tecnológica e se concentrar no solver as necessidades do cliente. É entender, que nem o Denis falou, do processo do negócio, ir ao campo, ver como que ele faz e começar a cachola pensar, pô, mas como que eu posso diminuir essa dor dele? Como que eu posso realmente entregar mais tempo para ele fazer outras coisas valorosas em Agent Force? Eu estou no time do Agent Force, dos MVPs que estão lá dando porrada na Salesforce. Por quê?
É fácil utilizar? É fácil montar as coisas? São. Mas, por que nós estamos montando? Por que a gente vê muito cliente reclamando? Pô, mas isso não está me trazendo valor, isso daí está me trazendo custo. É porque não está sendo pensado em agregar, em criar valor, em minimizar tempo realmente necessário. Hoje é fácil você colocar Agent Force para todo mundo. É fácil. Tá lá, é clicar, arrastar um pouquinho de código, coisa assim, é fácil. Mas você saber aonde realmente ele vai ser utilizado, aonde que ele realmente vai trazer o valor de estar salvando tempo, é uma outra coisa e isso não é tecnologia. Isso é experiência. Isso é experiência de negócio, é experiência de você se colocar no calçado da pessoa, entender o que ela está fazendo e aonde que realmente a tecnologia, que nem o Denis falou, aonde a tecnologia vai ajudar essa pessoa em trabalhar melhor, mais eficiente, salvar mais tempo, ter mais lazer, encontrar aquele balanço entre trabalhar e vida, né? Que muito também, uma onda bem grande que está se vindo é o trabalhar com qualidade, o trabalhar com eficiência para ter tempo de qualidade. Então isso também vem, você saber utilizar a tecnologia em prol. Não só usar a tecnologia porque você está sendo pago para usar a tecnologia, mas e aí o valor, né? Que nem cai na experiência que eu tive. Os caras não estavam utilizando nada. Eu passei 2 semanas lá em Houston, com eles, fechado numa salinha, com mais um analista de negócio, reescrevendo o projeto que demorou 6 meses e foi $35 milhões. Depois o meu gerente queria me matar, porque eu fiz isso sem a aprovação dele. Mas depois, quando eu entreguei isso, nós viajamos para Houston, até meu gerente junto, para ganhar uma honraria do CEO da empresa. Porque nós fomos e mostramos, criamos valor para uma coisa que eles estavam lá 2 anos se queixando. Então, nós entendemos, a gente sabia a tecnologia, mas nós fomos entender a necessidade do processo do negócio, a necessidade, as dores do cliente final, do usuário final do Salesforce. Então, é isso que é. Não existe preço. Quando a gente vem, entrega uma coisa e fala, beleza, tá te ajudando? Às vezes você fala, sim, me acelerou. Então, mas qual o sentido do teu trabalho? De qual o sentido de você ter feito aquele exercício, aquela coisa para o cliente, se não está realmente entregando valor? Porque antes você fazia as coisas que nem o Charlie Chaplin, né? Tempos modernos, só apertando o negocinho. Qual que era o valor? Nenhum. Hoje, você tem que pensar de uma outra forma. A tecnologia é disponível para todos. Mas qual que é o teu ganho? Qual que é a tua expertise? Qual que é a tua vantagem como profissional? É isso que o Denis está colocando, é que você começar a se desenvolver mais ainda no soft skills, mais ainda em processo de negócio, mais ainda de entender de pessoas do que entender tecnologia. Tem um ponto importante, Maurício, que é assim, existe a automação e existe a transformação. O que é automatizar? Quando eu pego, por exemplo, um ERP, eu falo assim, agora, a partir de agora, ao invés de a gente fazer pedido no bloco de papel, a gente vai fazer o pedido no computador aqui no ERP. Ou eu vou fazer o pedido sair do computador e vou fazer no celular. Eu estou automatizando um processo. Certo? Correto. Então, a pessoa continua fazendo exatamente a mesma coisa de forma diferente. Então, eu continuo fazendo pedido. Só que ao invés de eu escrever no papelzinho, eu digito. E aí isso vai me facilitar uma série de fluxos operacionais, uma série de coisas lá. A transformação é quando eu mudo completamente a forma como eu atuo. Então, ao invés de eu ser vendedor, eu uso o CRM para gerir a minha carteira de vendas e ao invés de eu ficar fazendo pedido e registrando pedido, eu analiso indicadores de performance desse meu cliente, entendo quais são os produtos que ele está comprando ou deixando de comprar, faço ofertas para ele e a ferramenta ela já me automatiza e vai me dando os insights e as informações para isso. Então é sair do vendedor 1.0 para o vendedor 2.0, a gente entrar na manufatura 4.0 que tanto se fala aí. Então, aqui você fez transformação. Eu deixei de ser tirador de pedido, onde eu não tinha informação, onde eu só vendia aquilo que o cliente pedia,
para eu ser um consultor de negócios, onde eu ajudo você a comprar o produto certo, onde você comprar, eu analiso e falo, poxa, por que você está deixando de comprar esse produto aqui? Você é revendedor, você está deixando margem na mesa, você está deixando dinheiro na mesa. Se você colocar isso aqui no ponto de venda, certamente você vai conseguir vender, o teu concorrente está vendendo também, ele está na mesma região, ele está comprando, você não está comprando, cara. Então vamos colocar aqui, vamos fazer uma experiência desse produto. Pronto, fez um upsell, fez um crescimento de venda aqui dentro desse cliente. Se transformou. Transformou. Você veja, o papel dele era tirar pedido. Maurício, o que tem aí para mim hoje? Ah, eu quero o item A, B, C, D, E, F. Só eu fico digitando. Eu transformei. Maurício, de acordo com o seu histórico de compras, o que você precisa comprar é isso aqui. Esse item aí eu não compraria, porque esse outro item aqui que eu estou te colocando, ele mata o giro desse outro aqui. E eu vou te recomendar colocar mais esses outros 2 itens que a gente está com uma campanha, com uma promoção. Olha como muda a postura. Você vira aquilo que a gente falou lá atrás do Trusted Advisor. Uhum. Então, o vendedor ele passa a ser um consultor do cliente dele. Ele não é mais um tirador de pedido. E, ao mesmo tempo, o cliente ele começa, pô, mas espera aí, eu não estava pensando nesse produto, eu não estava pensando nisso. Caramba, então, tipo assim, cada vez mais aqueles laços de confiança e coisas vão crescendo. E aí sim que vem essa parte da transformação. Né? E esse é não um pulo de gato, mas é um pulo do leão, de um tigre. Um leão do tigre, cara. É um pulo super importante que a gente tem que ter aí. Agregar valor para o cliente, entregar valor. Boa. Denis, eu sei que o nosso tempo já está excedido bastante, mas eu vou pedir uma coisa para você. Hoje, o que você falaria para os nossos trailblazers, né, que estão começando, ou que já estão indo nessa jornada? O que você focaria, com todo esse teu conhecimento de mercado, tudo que você... O que você focaria hoje, realmente? Você estava falando da tecnologia 30% e o restante. Mas em termos de soft skills, o que você realmente focaria, que você vê que é uma lacuna muito grande nas pessoas que tem no mercado hoje de soft skills? Qual que seria o teu primeiro foco de desenvolvimento? Número 1, comunicação. Esse é o grande desafio que existe. É saber se comunicar claramente, saber interpretar. E comunicação não é só falar, não é só ouvir. É falar, é ouvir, é interpretar aquilo que a pessoa está querendo dizer lá do outro lado. Quantas vezes você faz uma especificação meio mal feita ali de escrita e tal, onde você coloca uma palavra que é um sinônimo, aí você chega lá dentro do ambiente do Salesforce, aquele teoricamente campo já existe. Né? O campo já existe, já está lá. E aí você coloca um outro campo que é sinônimo ali. E você, puta, cara, agora eu tenho 2 campos a mesma coisa, agora vai dar um trabalho desgraçado para juntar os 2, aí tem informação consistente, num campo tem um valor, no outro campo tem outro. Quem é que nunca passou por isso? Isso aí é problema de comunicação. É problema de comunicação por quê? O cliente, ele não tem ideia do impacto que isso gera dentro do processo. E aí ele coloca lá uma terminologia. Ele coloca lá, tabela de preço. Dentro do Salesforce é catálogo de preço. Aí você, desavisado, vai lá e cria um objeto lá de tabela de preço. Então, assim, são coisas que, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum ele usar a siglazinha MSRP, né? The Market Sales Recommended Price, que é o preço que a indústria recomenda o revendedor a vender. Né? Então, você coloca lá o MSRP. Aí daqui a pouco o cara vem aqui no Brasil e fala, não, eu quero preço recomendado. Aí você vai lá e cria preço recomendado MSRP, é a mesma coisa. Então eu vejo lá. Então, se começar a entender esse exemplo aqui, é um exemplo muito básico, muito trivial, mas é o que acontece todos os dias. Então eu preciso ter a capacidade de ouvir, interpretar o que a pessoa está querendo dizer. E muitas vezes o que ela pede não deve ser diretamente levado para a implantação. Então, quer ver um exemplo? Cria uma flagzinha aqui. Quantas vezes você já ouviu falar nisso, né?
Cria uma flagzinha aqui para colocar que o cliente está inadimplente. Cria uma flag lá, inadimplente, daí a gente marca quando o cliente estiver inadimplente. Aí você para assim, e aí que vem o soft skill de ouvir. Ouvir. Cria uma flagzinha do cliente inadimplente. Aí eu penso e processo. Olha a minha empatia e olha a minha visão de processo de negócio. Tá bom, quem é que vai atualizar isso? Não, a gente bota alguém para atualizar. Botou alguém para atualizar, esquece, depende de pessoa. Então isso não funciona dentro de um processo de negócio. Então vamos integrar com o RP. Ótimo. Então eu coloco um método lá disponível e a pessoa, o RP todo dia atualiza essa informação, certo? Certo, beleza. Atendeu a necessidade do cliente? Atendeu. Semana que vem ele vai falar assim, mas só isso não é o suficiente. Eu preciso saber quais são os títulos do cliente que estão inadimplentes. Então eu quero ter aqui também os títulos do cliente que estão inadimplentes. Perfeito. Então agora vamos fazer uma nova integração aqui para colocar os títulos. Beleza. Nossa, mas agora eu quero a nota fiscal também relacionada a esse título, porque o cliente não sabe. Então assim, gente, você ouviu? Coloca uma flagzinha de inadimplente aqui, significa que daqui a pouco ele vai precisar de tudo isso. As informações que geraram aquela inadimplência. Geraram aquela inadimplência. Ele vai querer fazer uma ação e um trabalho para mitigar a inadimplência, onde você vai conectar o Marketing Cloud ali para mandar e-mail, para mandar o WhatsApp, para mandar o SMS antes do vencimento. Isso. Então, perceba o poder da comunicação, a importância da comunicação, de eu ouvir, parar, interpretar aquilo que ele quis dizer. Porque provavelmente lá no final era mais ou menos isso que ele queria. Sim. Só que ele pediu só isso aqui. Quando você tem essa capacidade de ouvir, de interpretar as coisas, você tem uma capacidade de antecipação. Você mitiga change requests. Você mitiga atrasos de projeto. Você mitiga mudanças de orçamento. Olha só. Quantas coisas, só pelo fato de saber se comunicar. Interpretar. Valide se é aquilo que a pessoa... Se uma pessoa me pede isso, eu claramente vou devolver. Eu entendo a sua solicitação e eu sei que ela é muito simples. Mas deixa eu te trazer um panorama um pouco mais amplo. E aí eu conto toda essa história. Será que você não vai querer o título, a nota fiscal? Será que você não vai querer mitigar aqui? E aí dentro da conversa você vai evoluindo, você vai aprofundando e entendendo efetivamente. Pô, legal, eu acho que é esse o caminho mesmo, ao invés de simplesmente fazer uma coisa tão simples. E aí que está a transformação e entrega de valor. Aí que está a transformação. Então, se você quer ser um trailblazer diferenciado, com entrega de valor para o cliente e tal, aprenda a se comunicar. Esse é o grande déficit, cara. Você não está aqui para viver comunicando-se única e exclusivamente com o computador. Não, você tem que se comunicar com as pessoas. O computador é só o meio. Uhum. Boa, Denis, mais uma lição, mais um aprendizado extremamente válido. Eu já acompanho também, pessoal, eu vou colocar também no histórico das conversas os links, tanto do LinkedIn como do Instagram, que ele também solta muitos vídeos, muitas das coisas que eu acompanho dele, de palestras, que é priceless, né? Que você vai aprendendo cada vez mais, vai coletando e fala, pô, caramba, olha o que ele está falando ali. Eu não tinha... Já tinha ouvido falar, mas, pô, cara, agora faz mais sentido ainda, porque aí vem, que nem ele colocou, exemplos reais que cada vez vão te abrindo mais essa visão. E, como ele falou, essa parte de comunicação é uma coisa que cada vez está aumentando essa necessidade de você se desenvolver. Não só saber falar e ouvir, mas você entender o que a pessoa está falando. Às vezes eu até brinco com a minha filha e falo, antes de você falar alguma coisa, só escute, entenda e depois você vem falar. Porque às vezes, o fato de você estar pensando, não, eu vou me comunicar, o cliente está falando, eu preciso de uma flag, você precisa de uma checkbox, mas você não está esperando ele falar e coisa, você não está sintetizando o que ele realmente está precisando com a tua experiência, falar, não, peraí, não é só o que o Denis falou, não é só um checkbox. Se ele quer saber se a pessoa está inadimplente,
mas o que gerou ela estar inadimplente? E o que eu poderia fazer para que, antes dela ficar inadimplente, eu possa comunicar para ela que às vezes aconteceu alguma coisa, ela não recebeu os alertas e ela virou inadimplente sem querer. Então tem todo esse entendimento, essa parte de comunicação, porque não é só falar e escutar. É raciocinar sobre o que está sendo conversado. Bom, pessoal, de novo, lições sem preço, né? De novo, Denis, muito obrigado aí pelo teu tempo. É uma honra, de novo, poder conversar com você, ter você dentro do podcast e sei com certeza que o pessoal vai ganhar muito, né, em ter escutado todas essas lições que você tem passado para a gente. E nós estamos abertos aí. Estamos precisando da comunidade, não só do Maurício com o podcast, mas toda a comunidade. Ainda estamos bolando coisas para trazer o Denis, que eu vi algumas apresentações tuas aí que você fez. Acho que foi numa universidade que você fez a última, né? Tem umas coisas que eu vou trazer para o pessoal da comunidade que são, assim, coisas que vai cada vez mais aumentar a capacidade das pessoas em trabalhar com eficiência e eficácia. Valeu, Maurício. Grande prazer. Obrigado pela oportunidade. Conta comigo sempre para a gente poder evoluir, trazer cada vez mais pessoas para o ecossistema e principalmente poder gerar uma vida mais próspera para todo mundo. Com certeza. Obrigadão. Valeu. Valeu. Bom demais. E aí, curtiu esse episódio? Então já aproveita, segue o podcast na sua plataforma favorita, ativa o sininho se tiver essa opção e compartilha com aquele amigo ou amiga que está na mesma jornada com você. E se puder, deixe uma avaliação ou comentário. Isso me ajuda muito a levar conteúdo com qualidade e relevância para mais Trailblazers. Obrigado por me acompanhar até aqui. Nos encontramos no próximo episódio do Falando sobre Salesforce. Até lá!